Amigos do Momento Redenção, nós cumprimentamos a todos, rogando a Jesus que nos envolva em ondas de paz, de serenidade e de muita luz nos nossos corações e mentes, para mais um dia de reflexões à luz da doutrina dos Espíritos, utilizando-nos como tema do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o suicídio e a loucura, que compreende os itens 14 a 17, 14, 15, 16 e 17 deste capítulo. Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura. Este é um momento em que vivemos pungentes dificuldades no campo social, quer pela pandemia que assola o mundo e particularmente o Brasil, e soma-se a isso a questão das intolerâncias diversas, religiosas, raciais, tudo que pode nos causar ainda mais aflições, desequilíbrios. O racismo está exacerbado, mostrando-nos suas faces mais grotescas, aqui, mas não só. Então, tratar deste tema, o suicídio e a loucura, parece-nos bastante oportuno. E inicia o texto evangélico assim: a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Calma e resignação são as proposições básicas para que nós tenhamos antídoto ou antídotos que nos preservem da loucura e do suicídio. Porque, de acordo com a maneira como encararmos essas dificuldades, fará toda a diferença. É preciso que consideremos a vida terrestre com confiança no futuro, porque ela é uma passagem que nos levará àquele ponto que todos almejamos. O nosso verdadeiro desiderato é alcançar a plenitude de felicidade, de paz, de completude. Com efeito, segue o texto evangélico, é certo que a maioria desses casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Então, num grande número de vezes, na maioria das vezes, os casos de loucura são devidos a não conseguirmos coragem para suportar essas dificuldades que a vida nos apresenta, em diversos de seus momentos. Algumas de altíssimo grau, como as de agora, outras menos, mas que no campo individual ou coletivo fazem vibrar de forma descompassada os nossos corações. Podem obnubilar, podem ofuscar, podem tornar nevoenta
a nossa capacidade de raciocínio. Se, portanto, pela maneira com que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o teriam desesperado em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva-lhe a razão dos abalos, que se não fora isso, a teriam perturbado. Então esse movimento, essa possibilidade, esta porta que o Espiritismo nos abre é de beleza, traduz a beleza do amor do Criador por nós. Porque o Espiritismo abre um mundo novo, nos abre novas perspectivas. A partir da visão que o Espiritismo nos faculta, nós vamos olhar para mais adiante, sabendo, embora no denso nevoeiro, embora premido por todas as vicissitudes e dificuldades inerentes ao processo de viver, provocadas por nós individualmente ou pela coletividade da qual participamos, ele nos permite elevar-nos um pouquinho acima do entendimento comum, para, vislumbrando o amanhã, quedarmos-nos com tranquilidade e irmos avançando vagarosamente embora, mas com a firmeza necessária, com o coração aquietado. Dá-se a mesma coisa com o suicídio. Então não só leva essa estrutura mal vivida, não aceita e resignadamente aceita, dá-se a mesma coisa com o suicídio. Pode nos levar à loucura ou ao suicídio. Se excetuarmos os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é evidente que tem sempre por causa um descontentamento, sejam quais forem os motivos particulares apontados. Então nós vamos ver que este caminho também pode nos conduzir, além da loucura, ao suicídio. Há as questões amplas no contexto social, mas há as questões do foro íntimo, há os motivos particulares, seja as aflições domésticas, seja a falta de inclusão no seu meio social, seja ele a escola, a comunidade, os grupos diversos, dos quais, por exemplo, a juventude participa, ou os idosos, e se rejeitados nesse ou naquele, ou feridos pelas dificuldades naturais da vida de cada um, nós podemos nos quedar nesse caminho se não temos essa bússola, esse norteador, esse facilitador do entendimento das dores, das aflições e dos amores, que é o Espiritismo. Nós vamos ver que, em especial, o jovem hoje tem sido muito conduzido ao caminho do suicídio, empurrado muitas das vezes, seja pela não aceitação familiar dessa ou daquela particularidade de que ele é portador, seja porque não se aceita a homoafetividade de um filho, de uma filha, sejam podem ser os motivos, seja a própria questão racial que violenta de tal maneira crianças, jovens, homens e mulheres indistintamente, que podem redundar nesse resultado dantesco. Ora, aquele que está certo de que só é infeliz por um dia e de serem melhores os dias seguintes, enche-se de paciência. Aquele que está certo de que só é infeliz por um dia, porque por mais longa nos pareça a vida de encarnado, ainda que ela dure 100 anos, é apenas um dia, quando comparado com a eternidade. Então, essa perspectiva
fará sempre toda a diferença. Porque alguém que se vê em rudes situações de dor, de aflição, de opressão, tende naturalmente a não ver o fim, a ter uma ideia de infinitude para aquela dor que se amarga. E esta ideia de infinitude na dor que se vivencia nos conduz necessariamente à loucura ou ao suicídio, porque nós procuramos uma maneira de sair, de escapar. Se essa maneira, no nosso entendimento psíquico daquele momento, não existe, há duas maneiras de fugir, ou de tentar essa fuga: o suicídio, a loucura ou o suicídio. E as duas não são soluções para o nosso problema. Daí a importância capital que o Espiritismo exerce, ou veio para exercer, na vida humana. Só se desespera quando não vê nenhum termo aos seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas, para o que não crê na eternidade e julga que tudo acaba, que se deixa bater pelo desgosto e pelo infortúnio, só vê na morte a solução para as suas amarguras. E não é esse o caminho que a gente pode acabar sendo conduzido, porque a dor é extremada, porque só quem pode avaliar a dor é quem passa por ela. Nós vemos que na atualidade é bem isso. Quantas vezes o jovem se atira através do suicídio, fugindo daquela dor que às vezes o familiar não imaginava que ele estivesse vivenciando, porque é sempre birra. Não, isso é coisa de jovem, isso é coisa da adolescência, da aborrecência, isso é frescura, e vamos criando outras definições e vamos deixando de lado sem considerar o tamanho que pode alcançar esse desespero, esse infortúnio, essa aflição. Porque só quem vive é que pode avaliar. Só quem vive tem a verdadeira, total dimensão, se não a verdadeira, a total dimensão, ou a mais clara dimensão, do que é a sua dor. E esse tamanho, para ele que vive, para você que vive, pode parecer insuperável, insuplantável, inacabável. E isso pode deixar que resvalemos para essa saída equivocada. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo abreviar as suas misérias pelo suicídio. Então, a gente precisa lembrar as famílias que somos, que temos, das quais participamos, a nossa importância, a importância do nosso olhar em profundidade para aquele que partilha o nosso viver. Não estamos falando nem de olhar lá para fora, não. É olhar para a nossa intimidade, para esses que privam da nossa intimidade, do nosso afeto. Esse que, em princípio, é fruto de todos os nossos esforços. A gente diz que trabalha muito para mantê-los, e isso e aquilo, a gente faz um monte de coisa, mas você acaba esquecendo, às vezes, de olhar para ele ou para ela, que estão carecendo desse afago, desse entendimento, desse olhar que traduz a compreensão, deste amor que se expresse amparando de fato, para que amparado ele possa abrir o coração. Ou que nós estejamos atentos para buscar a ajuda necessária no campo da medicina, da psicologia, da psiquiatria, no campo religioso. Enfim, nós precisamos estar atentos porque esses companheiros são pares que dependem do nosso olhar. Às vezes para viver melhor ou para que não deem o salto ou a tentativa do salto para fora da vida ou da realidade que se vive, por dolorosa que seja. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Por quê? Porque produzem
o que os espíritos chamam de covardia moral, que é essa de não conseguir, não ter coragem de enfrentar aquela dor, que para ele é gigantesca. Para ele é gigantesca. Não estou falando de um covarde que é covarde, é porque é a covardia moral, por quê? Porque se nós só temos como um mediador, como vislumbre para o futuro, o nada, de acordo com o ponto de vista materialista, por que eu vou ficar sofrendo essa acerba dor eternamente? Eu vou então romper essa dor saltando da vida. Seja num pulo efetivo, seja num pulo com a mente mergulhando nesse vazio que te torna um louco. Então, o papel da família, o papel daqueles de nós parceiros que dividimos um núcleo familiar, que compomos esse núcleo, que dividimos um lar, é duramente importante. Importante. Porque pode significar vida ou morte. Loucura ou sanidade. Quando se vê em homens de ciência, e é importante essa observação, quando se vê em homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçarem por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? É o que os espíritos apontam. Não é isso que fica embutido nesse discurso? Se não há nada para amanhã, se não existe nada, se não tem por que pensar no futuro, você pode se matar agora. É isso. Isso acaba sendo a mensagem, um incentivador. E isso pode ser feito de várias maneiras, porque são os discursos, a sutileza dos discursos é que fazem isso. Promovem esse enfraquecimento da intimidade, das fibras morais. Então conduzem ou produzem a covardia moral, porque a gente vai só revendo e repetindo esses contextos estranhos e realmente não vale a pena. Por que eu vou aturar isso? Por que eu vou viver uma vida de dificuldade? Por que eu tenho que ser pobre? Por que eu tenho que passar isso e aquilo? Poxa, sem nenhum sentido, isso vai acabar quando? Uns continuam vivendo nababescamente, apesar de furtarem o dinheiro público, etc, 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 continuam nas suas condições. São presos e soltos, os advogados conseguem produzir isso e aquilo. Então, depois de toda essa verborragia, está lá o cidadão de novo, ocupado no seu cargo legislativo, ou na sua empresa, ou seja lá onde for, encastelado no seu próprio poder. Essa é uma mensagem para o outro que padece dores acerbas, então não vale a pena. Então nós temos que pensar nisso, porque é responsabilidade nossa. Nós, socialmente, somos absolutamente responsáveis por isso. Pelos resultados que daí advenham também. O que eles poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação podem oferecer-lhes? Que esperanças lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale cair nele imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que suicidam. E os que se fazem seus defensores assumem terrível responsabilidade. Uma seríssima responsabilidade ante a divindade, diante de Deus, diante do Criador. Porque responsabiliza-se direta e indiretamente pela partida de alguém, pela fuga de alguém, induzido pelas palavras de outrem, pelo suicídio. Com o Espiritismo, a dúvida já não é possível, modificando-se, portanto, a visão que se tem da vida. E só isso, só o Espiritismo pode possibilitar isso. De verdade, por quê? Porque é ele quem lida com a questão da vida de maneira clara.
discutindo os porquês, colocando pondo à mesa de discussão e de entendimento quais são os prós e os contras, o porquê de todas as situações que enfrentamos. O crente, aquele que crê, sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Diferentes dessas que o materialista propõe. Não há um nada. O futuro será fruto das minhas obras, será fruto do meu agir, do meu pensar, do meu fazer. É efetivamente plantio e colheita. Hoje nós colhemos, mas hoje nós também plantamos, que colhemos o de ontem e plantamos uma nova seara que precisa preferencialmente ser de amor, de compreensão de si e dos outros. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente de pensar no suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Porque essa certeza, essa clareza, esse esclarecimento consolador propiciado pela doutrina dos Espíritos consubstancia, fortalece a coragem moral. E aí, automaticamente afasta essa ideia do suicídio. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo, diz o texto evangélico. Ele nos mostra os próprios suicidas a nos informar sobre a situação infeliz em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. E aí, as obras são diversas, as obras espíritas, mas nós vamos nos deter apenas em uma. É muito significativa pela sua estrutura, por tudo que há nela de esclarecedor, absolutamente esclarecedor, e que veio através de uma das médiuns que o Brasil produziu, Dona Ivone do Amaral Pereira, uma obra indiscutível, que é Memórias de um Suicida, que no nosso entendimento, uma obra que precisa ser compulsada, estudada aprofundadamente por nós espíritas em especial, mas não só, porque ela nos dá um panorama muito claro, muito vivo, muito pungente do que é esse salto da vida através do suicídio, dos comprometimentos que nós criamos, as dificuldades imensas que geramos na tentativa de escapar de algumas dificuldades que na vida encontramos. Entre os suicidas, encontramos aqueles cujos sofrimentos, mesmo sendo temporários em vez de eternos, não deixam de ser menos terríveis, levando-os a refletir que não vale a pena sair daqui antes do tempo ordenado por Deus. O espírita tem, assim, vários motivos para contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz, quanto mais infeliz e mais resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente oposto ao que esperava. Que se liberta de um mal para cair noutro ainda pior, mais longo e mais terrível. Que se engana ao se matar, que vai mais depressa para o céu. Que se engana ao se matar, que vai mais depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo,
com aqueles que foram objeto de suas afeições e aos quais espera ou esperava encontrar. A consequência de tudo isso é que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses, ou seja, escapar da dor, de qualquer dificuldade, por mais extremada que ela seja, através do suicídio, é contrário, absolutamente contrário aos interesses de quem quer escapar dela. Por isso mesmo, é considerável o número dos que têm sido impedidos de suicidar-se graças ao Espiritismo, sendo justo concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Porque, sabendo-se palpavelmente tudo que o Espiritismo esclarece com relação à vida material, com a certeza da sua temporalidade. É muito curto o tempo de vida terrena, por mais longo que ele nos pareça, com vistas à eternidade, ou na comparação com a eternidade. Então tudo isso nos tira desse caminho perigoso e movediço que poderia nos levar ao suicídio. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espírita, sob o ponto de vista do suicídio, verificamos que a lógica das primeiras conduz a ele, enquanto a lógica espírita o evita, o que é confirmado pela experiência. Então, amigos, pensar no suicídio e na loucura, é preciso pensar que a vida é mais do que se nos parece. É mais do que a materialidade que nos abraça nesse momento reencarnatório. Porque só olhando para a vida, para além disso que sofremos, enclausurados na matéria, presos a todos esses conceitos e preconceitos materializantes, é que nós vamos poder andar com serenidade, com tranquilidade. E o Espiritismo é essa porta escancarada para o esclarecimento fortalecedor. Não há dogmatismo nessa proposição, há clareza. Por isso, o exemplo que a própria lição nos traz dos depoimentos daqueles que partiram, atirando-se por essa porta enganosa para o suicídio, no anseio de escapar de dores, de encontrar amores. Nós precisamos retomar a coragem moral que o Espiritismo nos faculta pelo conhecimento, pela compreensão. Esta doutrina, ela é dita consoladora, mas o é pelos esclarecimentos que permite-nos ter. Quanto mais esclarecidos, mais consolados ficamos pela compreensão racional e emocional de tudo que vivenciamos nestes curtos espaços, nestes curtos lapsos de vida de encarnado. Tudo o de melhor vem depois, a partir da construção que aqui temos. Nós vamos terminar com música, e com uma bela música, para que nós não nos esqueçamos desta máxima fundamental para a nossa vida. Esperança. E o nome da esperança e esta emoção e este sentimento se fazem presentes nessa canção do Alan Filho, Ser Criança. Tudo que envolve meu caminho é sinal de esperança. Mesmo quando caio, me permito reerguer o coração. Pois então, como uma criança aprendendo a lição,
correndo os mesmos riscos, não teme o crescer. Faz seu novo dia e deixa acontecer. Sua alegria é viver. Tudo que envolve minha vida é procura de harmonia. Mesmo quando surge a tristeza, não me deixo abater. Sendo assim, quero ser criança, sem medo de mim. Quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia e ver acontecer toda a alegria de viver em paz. Queridos amigos, voltando a ser crianças, cheios de esperanças, nós agradecemos imensamente pela oportunidade que Jesus, o nosso mestre essencialmente de amor, possa abençoar-nos uma vez mais, hoje e sempre. Paz e luz nos corações de todos. Graças a Deus.